Após os jogos do final de semana, o Vasco, que empatou aí com o Fluminense, estacionou na 11ª colocação com 5 pontos apenas conquistados. Está hoje atualmente a 2 pontos da zona do rebaixamento, podendo ser ultrapassado pelo Corinthians em caso de vitória do clube paulista hoje frente ao Fortaleza. Caso o Corinthians vença o seu jogo, irá passar o Vasco e o Vasco cairá uma posição, indo para a 12ª colocação, mas manterá os mesmos 2 pontos de distância para o 17º colocado, que aí passará a ser o nosso maior rival, o Flamengo, que entrará na zona do rebaixamento. A distância do Vasco hoje para o G4 é também de 2 pontos, né? O Vasco está bem ali no meio, né? Entre 2 pontos para chegar ao céu e 2 pontos para chegar ao inferno, né? Mas pelo futebol que o Vasco vem apresentando, tudo indica que o Vasco vai se aproximar muito da zona do rebaixamento se continuar jogando covardemente, como vem jogando aí com o técnico Maurício Barbieri. O Vasco foi muito mal no jogo contra o Fluminense. Se tivesse tido um pouco mais de calma, de experiência, tanto dos jogadores e também do seu próprio treinador, principalmente do treinador, o Vasco teria conseguido sustentar a vitória e saído com os 3 pontos no clássico. O jogo deixou muito torcedor preocupado, eu fiquei muito preocupado com a fraca atuação do Vasco. O Vasco foi presa fácil para o Fluminense não conseguiu vencer o jogo, muito por conta do nosso goleiro Léo Jardim, que foi um monstro ali defendendo e com certeza foi a melhor contratação do Vasco nesse ano de 2023. Agora o Vasco vai se preparar para enfrentar o Coritiba nessa quinta-feira, jogo fora de casa. O Coritiba, meu amigo, está 10 jogos sem vencer. Se não conseguir vencer o Coritiba, meu amigo, aí pode ficar preocupado, pode começar a fazer as contas, quantos pontos falta para o Vasco escapar da 2ª divisão. Porque eu não consigo ver sentido algum em uma derrota contra o Coritiba e o Vasco conseguir beliscar algo a mais na competição com esse elenco aí, com esse próprio treinador. Pode trazer o Messi para o Vasco, mas se o Maurício Barbieri continuar no Vasco, ele vai pôr o Messi para marcar o lateral esquerdo do adversário, para marcar o atacante do adversário, porque o Vasco é um time covarde hoje. Vamos falar muita coisa no nosso vídeo de hoje, mas já deixa o like aí, conta com o seu like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá sempre se inscrevendo aí, vamos em busca de 200 mil inscritos. Só se inscrever aí, é de graça, amigo. Bom, pessoal, o Vasco que liberou o garoto Marlon Gomes para a seleção brasileira sub-20, porém o Andrei Santos vai ficar no Vasco até o jogo contra o Coritiba. O jogador não se apresentou à seleção como o próprio Marlon Gomes. Hoje o Marlon Gomes se apresentou à seleção sub-20 e vai desfalcar o Vasco, logicamente, no jogo de quinta-feira contra o Coritiba. E também vários outros jogos, caso a seleção brasileira chegue às finais lá da competição. O Vasco que tentou de todas as maneiras impedir aí que o jogador se apresentasse o quanto antes, porém não conseguiu evitar a apresentação do Marlon Gomes. O Vasco nada pôde fazer, teve que liberar o jogador, porém o Andrei Santos conseguiu a permanência e vai ficar pelo menos até o jogo contra o Coritiba. Depois desse jogo contra o Coritiba, o Vasco vai enfrentar o Santos em casa. O Andrei Santos já estará na seleção sub-20. E o Maurício Barbieri vai ter que se virar com o que tem no elenco, né? Eu acho que após a saída do Marlon Gomes e também do Andrei Santos, muito possivelmente o Matias Galazza deverá ganhar uma vaga de titular, já que ele utilizou o Galazza no clássico contra o Fluminense, uma alteração que ninguém entendeu naquele momento, né? O Vasco precisando segurar o Fluminense no seu campo de ataque, né? Para poder inibir que o Fluminense avançasse mais. Aí ele vem e coloca mais um volante em campo, o Matias Galazza, que não entrou bem naquele jogo, parecia que estava totalmente sem ritmo, totalmente desentrosado, totalmente fora de sintonia com o elenco do Vasco. Apesar de ter vários jornalistas que estão indo diariamente lá no CT Moacir Barbosa revelarem que o Matias Galazza vem treinando bem, vem jogando bem nos treinamentos, porém no jogo ele foi muito mal. Mas eu acredito que o Maurício Barbieri deverá utilizar ele para manter aquele esquema de 3 volantes, porque ele não abre mão desse esquema por nada, né? O torcedor espera que o Orejano entre como titular, mas eu acredito que o Maurício Barbieri vai continuar sendo um técnico covarde e vai continuar utilizando o Rodrigo, o Jair e colocar o Matias Galazza no lugar do Andrei Santos. Obviamente, a gente sabe que o Andrei não tá jogando nada, mas a qualidade do time do Vasco vai cair drasticamente. Na minha opinião, para esse jogo contra o Coritiba, já tinha que utilizar já o Orejano, meu amigo. Não tem que ficar esperando, vai ficar esperando o quê, mano? Eu não sei o que existe entre o treinador do Vasco e o Orejano, se ele não gosta do jogador, se ele não pediu a contratação do atleta, eu não sei realmente o que está acontecendo, porque o jogador não entra em campo, cara. O torcedor tá se perguntando por que esse cara não joga. Ele era camisa 10 do Vélez, foi até a semifinal da Libertadores com o Vélez, era um dos principais jogadores
jogadores, se não o principal jogador do time argentino, e não joga no time do Vasco, que não tem tantas peças assim, ele não entra. Isso, obviamente, é a escolha do treinador. Por que o jogador tinha porte físico para jogar uma Libertadores e chegar até a semifinal com o Vélez, eliminando o River Plate, e não tem porte físico para enfrentar o Coritiba, para enfrentar o Bahia, como o Vasco jogou em São Januário, para enfrentar o Fluminense? Não consigo entender o que acontece aí com o argentino. Obviamente o problema está no técnico do Vasco. Não acho que o problema seja o jogador, porque a gente já viu que esse treinador ele é fraco, cara. A gente já viu inúmeras vezes o Vasco já ter eliminado da Copa do Brasil. Porque se eu falar aqui o que eu acho do Maurício Barbieri, meu amigo, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando, porque eu não concordo com esse treinador. Ser o técnico do Vasco é um treinador fraco, sem experiência alguma, para dirigir um time da grandeza do Vasco, e ele está totalmente sem comando. O time do Vasco é um bando dentro de campo. O Vasco não consegue jogar, meu amigo. O Vasco somente se defende nos jogos. Não consegue ter criação, não consegue ter força ofensiva. Se não é os gols do Pedro Raul, que a gente vai falar já já, também o Gabriel Peck tendo que se sacrificar todo o jogo, e as defesas do Léo Jardim, o Vasco vai perder todos os jogos. O Vasco não vai conseguir competir contra ninguém, meu amigo. Foi assim em São Januário contra o Bahia, o Vasco não conseguiu propor o jogo jogando contra um adversário que claramente vai lutar para não voltar para a Série B. O Vasco jogando em São Januário não conseguiu vencer o Bahia. Você aí, torcedor, quem é o maior culpado aí desse atual momento do Vasco? Se é o Maurício Barbieri, como você montaria o time do Vasco agora sem o Andrei Santos? Se você colocaria o Galaz ou se você daria uma oportunidade ao Orejano? Coisa que muito possivelmente o técnico do Vasco não irá fazer nessa temporada, a não ser que aconteça uma coisa impossível, que é a demissão do treinador. Eu acho que o Paulo Brax não tem a mínima capacidade, a coragem de mandar embora o Maurício Barbieri, mesmo se o Vasco estiver na última colocação, já brigando para não voltar para a Série B. Bom, a gente que falou aí da importância do Pedro Raul. Na atual temporada, o jogador vem sendo muito importante pro Vasco, né? O jogador que viveu uma péssima fase aí antes do início do Campeonato Brasileiro, mas vem desencantando no Brasileirão, né? No Brasileirão é com ele mesmo, ele gosta de fazer gols no Campeonato Brasileiro, fez muitos gols no ano passado com a camisa do Goiás, e esse ano já foram 17 jogos vestindo a camisa do Vasco, fez 9 gols e deu 3 assistências. O jogador vem sendo muito importante, mesmo com o esquema tático que não favorece a atuação do jogador, porque não tem proximidade entre os atacantes do Vasco. O time do Vasco não consegue jogar em bloco, não consegue jogar mais compacto para ter com quem o Pedro Raul dialogar. A bola sempre é chutão para frente, ou quando chega no Pedro Raul por baixo, o jogador tá sozinho, não tem com quem passar a bola e sempre é desarmado pelos zagueiros adversários, porque não tem para quem ele passar a bola. O time todo fica atrás defendendo e somente o nosso centroavante fica isoladão lá na frente. Eu tenho certeza que se ele jogasse um time mais encaixado, esse número do atleta seria muito mais elevado do que vários atacantes aí no futebol brasileiro. Hoje não tem como você criticar o Pedro Raul devido aí à fragilidade do elenco do Vasco e também à fragilidade do nosso treinador. Ele está fazendo o que pode, tem as suas limitações sim, não é um jogador completo, não é um jogador perfeito, mas está tentando se sobressair, tentando passar por cima das suas limitações e tentar ajudar o Vasco. No último sábado ele fez um gol importante para o Vasco, né? Se não fosse aquele gol do Pedro Raul, o Vasco teria perdido o jogo. Mas com certeza a gente espera que ele continue fazendo mais gols. Mas o que complica a situação aí do Vasco é o treinador Maurício Barbieri, que na minha opinião é muito fraco. Já falei isso aqui muitas vezes no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. É nóis.